Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí falando da vitória do Bahia sobre o Criciúma. Na realidade, triunfo, né? Triunfo do Bahia sobre o Criciúma, 1-0, gol do Tassiano. E o Bahia abre vantagem aí no confronto contra o time catarinense. Tem a partida de volta, como eu tenho falado aí nos vídeos, né? Ficou barato, poderia ter sido demais. Bahia perdeu chances claras de gol, principalmente uma com a Ademir, onde eu tenho falado que, na minha opinião, ele tinha que ter tocado para o Biel. Então o Bahia poderia ter feito 2 ou 3-0 aí na partida. 2-0 era para ter saído tranquilamente, só que não concluiu em gols as chances que teve, né? Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. E o Criciúma, que goleou o Vasco da Gama lá no Rio de Janeiro. Um duelo bom de se ver e o Bahia levou a melhor. 1-0, gol do Tassiano. Eita. Contra a defesa. Os catarinenses sequer chegaram à meta de Marcos Felipe. Já o tricolor, na primeira boa oportunidade criada, carimbou. Ainda antes do intervalo, bola roubada pelos mandantes no círculo central. Everton Ribeiro disparou em velocidade entre 3 marcadores e a finalização colocada por muito pouco não entrou. No segundo tempo, aos 10 minutos, o lance principal. O colombiano Santiago Arias recebeu de Cauli na direita e cruzou. Tassiano tratou de colocar o Bahia em vantagem diante de mais de 37 mil torcedores. Na última meia hora do jogo, pressão total do tricolor em busca de mais gols. Nesse lance, Cauli chegou a driblar o goleiro Gustavo, mas o cruzamento não encontrou ninguém na área, a não ser Everaldo, e na sequência a defesa do Criciúma conseguiu a recuperação. Na reta final, contra-ataque fulminante pela direita, Ademir avançou livre por todo o campo de ataque. Na área, cortou para o meio e bateu. Com o pé, Gustavo operou um verdadeiro milagre em Salvador. O goleiro da equipe do técnico Cláudio Tencati ainda apareceu novamente numa sobra na meia-lua, seguida pela batida com desvio de Depena, e ficou naquilo 1-0. Até barato para o Criciúma, afinal, daqui 3 semanas tem a volta no Heriberto Rilse, com a vantagem do empate ao grupo de Rogério Ceni. Uma pena não sair com no mínimo 2 gols de diferença. Eu sei o quanto é difícil jogar em Criciúma, tenho certeza que vai ser uma grande batalha no jogo de volta. Por outro lado, eu acho que vencemos mais um jogo e temos que estar felizes pela conquista dos 3 pontos. Rogério Ceni passou por uma pressão no Bahia recentemente, principalmente pelo estadual, e agora parece que está colocando a casa no lugar. A gente viu o Bahia muito bem no final de semana, já é o 5º colocado no Campeonato Nacional e na Copa do Brasil, nesse primeiro confronto com o Criciúma, levou a melhor e foi melhor. Foi melhor. O Rogério Ceni levou essa pressão, acho que muito mais pela declaração pós a virada, né, de 3-2 do Vitória jogando fora de casa, do que propriamente pelo desempenho do time. Quando ele fala que no segundo tempo o time não conseguia manter o padrão com os jogadores que estavam entrando. Então, assim, é uma declaração que cai muito mal internamente. A imprensa lá passou a criticar o Rogério Ceni. De lá para cá, o Rogério Ceni, pelo menos as coletivas que eu assisti, está muito mais tranquilo em relação, está tendo uma leitura mais correta do que o time dele vem fazendo. E ontem, mais uma vez, o Bahia jogou bem. O Bahia foi o grande protagonista, porque dominou todas as ações. Poderia ter sido realmente um placar mais elástico. Quando você pensa no Bahia para a temporada, nos objetivos restantes, pensando especificamente em Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, qual é a sua perspectiva? Eu acho, em Campeonato Brasileiro, uma busca para uma vaga na Libertadores, porque tem jogadores para isso, jogadores cascudos e experientes. Até o próprio Rogério Ceni provavelmente deve ter isso em mente. Agora, em Copa do Brasil, é ir jogando fase por fase, ver onde vai chegar. Mas eu acho que o grande objetivo do Bahia é buscar uma vaga na Libertadores. Falando em Copa do Brasil, tem a agenda da competição, tá intensa nessa quarta-feira. E olha só, 3ª fase da competição. Lembrando que a partida entre o meu Colorado e o Juventude, um clássico gaúcho. Pois é. Jogar contra o Criciúma no Heriberto Rilse não é nem um pouco fácil. E o Bahia pode ter dificuldades por levar essa vantagem curta de 1-0 para lá. Vamos ouvir o que disse então o treinador, comandante do Bahia, Rogério Ceni. Boa noite. Acho que mais uma vez a gente controlou bem o jogo e foi propositivo durante todo a partida. Uma pena não sair com no mínimo 2 gols de diferença. Eu sei o quanto é difícil jogar em Criciúma.
Ali é pesado sempre, a torcida, o estádio, né, mais acanhado e a torcida comparece. Tenho certeza que vai ser uma grande batalha no jogo de volta. Por outro lado, eu acho que vencemos mais um jogo e temos que estar feliz pela conquista dos 3 pontos, mas uma pena realmente a gente não ter conseguido ampliar o marcador, que daria, eu acho que daí uma tranquilidade para jogar lá. Jogo completamente em aberto, mas no jogo de hoje destacar novamente um jogo bem construído, criando boas oportunidades, tendo bons passes, time... mais um jogo e num espaço curto de tempo que é difícil, o time manteve a intensidade, teve chances, depois das trocas também continua tendo chances. A gente falava da carreira dos técnicos, muitos brasileiros que acabaram ficando no meio do caminho. O Rogério é alguém que furou essa bolha, né? Conquistou títulos por trabalho incrível no Fortaleza, foi campeão brasileiro pelo Flamengo. Teve um trabalho rápido no Cruzeiro que a gente não deve nem considerar, né, que foi muito curto, tal, questão de relacionamento, um grupo muito complicado, também jogadores super vaidosos, e ele, claro, o Rogério Ceni também tem um temperamento muito forte. No São Paulo é um caso à parte, porque é o clube da vida dele, então outros elementos entram aí que possam determinar o sucesso ou o fracasso, mas o fato é que agora ele está no Bahia, um projeto muito sólido também, e vai mostrando de novo a sua competência, a capacidade de leitura de jogo. Ele conhece demais, quando era jogador já demonstrava isso, como é capaz de compreender um jogo de futebol de uma maneira sofisticada, e agora tem um bom elenco em mãos, né? Tem um ótimo elenco em mãos, né? Um clube que tem por trás uma empresa muito séria, diferente de outras SAFs que a gente vê no futebol brasileiro, como o Vasco, por exemplo, que é uma bagunça total. O Bahia não, tem gente muito séria por trás e vive uma semana de boas notícias, né? Ganhou no último fim de semana o jogo contra o Grêmio, ganhou ontem o duelo da Copa do Brasil. E na segunda-feira teve ali, né, teve a informação de que o Bahia, através da sua SAF, liquidou as dívidas trabalhistas que o clube tinha. Então o Bahia não deve mais não tem mais nenhuma ação trabalhista para pagar. E a dívida diminuiu bastante, né? De 300, eu acho que caiu para 90 milhões, algo assim. Isso se tratando de futebol brasileiro, você tem um time que liquidou suas dívidas trabalhistas. Exatamente, foi isso. É impressionante, né? Mostra a capacidade da administração que tem por trás, né? Uma empresa muito séria, uma empresa que cuida hoje de um dos 3, 4 principais clubes do futebol mundial, que é o Manchester City. Então, esses caras não vieram para cá para brincar. O Bahia tem um futuro muito promissor através do Grupo City que controla. E a escolha do Rogério também diz o quanto o Rogério tem uma imagem e representa um trabalho com seriedade, né? Com obstinação, com clareza, com bom diálogo. Ele não está lá por acaso. Pensaram, se a gente quer um técnico brasileiro, tem que ser quem que temos? Vamos trazer o Rogério. Eu encontrei aqui a matéria, só para trazer a informação correta, estudar as dívidas trabalhistas, é isso mesmo, né? Quitadas. E a dívida total, né, global do Bahia, que era de 300 milhões de reais, 86% dela foi paga. Ou seja, 258 milhões de reais já pagos em dívidas. O Bahia tem uma dívida de 42 milhões, que é algo irrisório para um clube. É lógico que é muita grana, mas para um clube de futebol é uma coisa muito pequena. Uma pena não sair com no mínimo 2 gols de diferença. Eu sei o quanto é difícil jogar em Criciúma. Tenho certeza que vai ser uma grande batalha no jogo de volta. Por outro lado, eu acho que vencemos mais um jogo e temos que estar feliz pela conquista dos 3 pontos, mas uma pena realmente a gente não ter conseguido ampliar o marcador, que daria, eu acho que daí uma tranquilidade para jogar lá. Jogo completamente em aberto, mas no jogo de hoje destacar novamente um jogo bem construído, criando boas oportunidades, tendo bons passes. Exaltar o grande trabalho dos atletas, a dedicação. Enfrentar o Bahia aqui no momento que o Bahia está vivendo não é fácil. Vive um momento fantástico, encaixou um time, uma maneira de jogar. Tem um ataque muito móvel, com bastante dinâmica, o meio-campo com ataque, muita qualidade técnica. Eu acredito que a gente conseguiu conter bastante essa investida. E então tem que exaltar essa disciplina do time. Mesmo perdendo de 1-0, acredito que a gente assim, teve um saldo positivo.
E aí, números, então, destaques contra o Criciúma, números do Santiago Arias, lateral, e também do Tassiano ontem. A minutagem, a participação em gols, 1 e 1, né? Aí as finalizações, claro, assistência para o Tassiano, número de finalizações certas. O Tassiano a gente vinha mostrando muito aqui no Campeonato Baiano, também na Copa do Nordeste. No Campeonato Brasileiro ele ainda não marcou e por isso até um desabafo que ele fez ali no momento da comemoração. É um gol que dá vantagem para o Bahia, Breiler. Dá vantagem, mas a expectativa, e principalmente pelo que foi o jogo, era de o Bahia ter feito mais gols e para que fosse com mais tranquilidade para o jogo da volta, porque tem produzido para isso. São 17 finalizações no primeiro tempo, finaliza 8 vezes, é melhor, tem mais a posse, mas não consegue acertar o gol uma vez sequer. Então, a gente lembra de um personagem no ano passado, principalmente quando passou pelo Flamengo, Jorge Sampaoli, que batia muito na tecla da contundência. Tem faltado contundência para o Bahia. No jogo contra o Grêmio também teve oportunidades. E são vários os jogos aqui que a gente pode listar sob o comando do Ceni, até mesmo no ano passado, na reta final do Brasileiro, em que o Bahia era melhor, tinha mais posse, tinha mais finalizações, mas ou não matava o jogo ou não tinha essa contundência para fazer placar maior. Então tem faltado isso ao Bahia, algo a se aprimorar, mas já é abril. Então os jogadores também passam a ser cobrados e ter uma responsabilidade maior. E é um bom momento do clube, depois da classificação, claro, ali na Copa do Nordeste. A sequência no Campeonato Brasileiro, teve um empate com o Vitória, mas é uma sequência de bons resultados, Marra. Tem alguns clubes, né, Bruno, que a gente está no início do Campeonato Brasileiro, no início da Copa do Brasil, dessa parte mais decisiva. Tem alguns clubes que você vai ver que eles vão avançando sem a gente entender direito como eles avançaram. Passar, tal, a mística, a camisa e tal. Tem alguns clubes que você entende, ele está indo por esse caminho. O Bahia vai perder jogos. Perdeu um título estadual. Mas o Bahia joga e procura privilegiar um jogo de uma maneira. É um time que vai tentar envolver o adversário. É um time que não tem um volantão, que todo mundo joga, que todo mundo sabe jogar, que a bola cai, não cai uma caixa de sapato, cai uma bola. O cara domina, sabe o que faz. É a característica da montagem do elenco, é uma característica acima de filosofia de trabalho. Então, o Bahia pode ficar pelo caminho em alguma das competições? Pode, acontece. Mas a gente sabe como o Bahia chegou até lá. Para mim, essa construção do Rogério está em pleno vapor. Ele sabe o que está fazendo, os jogadores entenderam o que está acontecendo e o Bahia vai seguindo. Então, quem vai jogar contra o Bahia... o Tassiano, o Everaldo, tal, também tem as mexidas com jogadores mais de referência. O Tassiano nunca foi referência, assim. Quem vai jogar contra o Bahia vai entender que tem variações, mas que existe um jeito de jogar. Esse é o Bahia. Às vezes dá a impressão de que falta ao Bahia um homem-gol, um goleador ali na frente para definir mais jogadas. O Everaldo peca muito pela irregularidade também, não consegue se firmar como esse 9, embora tenha feito aquele golaço no clássico contra o Vitória. Mas o Stupinhan chegou em alguns jogos ali, agradou, mas também está faltando sequência. E o Tassiano está ocupando essa lacuna. Vindo de trás, às vezes. Tassiano, o artilheiro do time, até pela característica do time, né, de construir com a posse, mas tem faltado ao Bahia mais gente lá na frente para definir, para matar os jogos. Jogada, né, do Cauli. É bom a gente valorizar também, né? Que ficou bem grande aqui no telão. Espera, aponta, lança e é assim que sai o gol. E achei muito interessante. E é importante a gente valorizar também nesse momento da temporada. A gente sabe que a temporada para os clubes do Nordeste também não é fácil, porque já tem a Copa do Nordeste desde o início. E o Ceni buscou valorizar o fato dele não ter, neste momento, nenhum jogador com contusão muscular. Então, valorizando aí todos os departamentos do clube, e acho que isso é bom a gente destacar também. Mari, conta pra... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas falaram aí sobre o triunfo do Bahia, 1-0 em cima do Criciúma. Bahia agora vira a chave, final de semana tem Campeonato Brasileiro. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.